Vamos então dar continuidade aos trabalhos do seminário e o próximo preleitor que no início estava previsto que pudesse não estar presente por problemas de saúde que teve durante a noite e durante a manhã, efetivamente vai conseguir, não está aqui entre nós, mas vai fazer a sua intervenção via videoconferência e, portanto, vamos ouvir agora o Vítor Zabumba, com o tema treino dos 200 e 400 metros, semelhanças e diferenças entre estas duas distâncias e o treino para estas duas distâncias ao mais alto nível. Força, Vítor. Obrigado e as melhoras. Ok, obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Dê-me algum feedback desse lado, por favor. José, estão-me a ouvir bem? Um bocadinho baixo, mas sim. Ok. Está bom, muito bem, obrigado. Antes de mais, quero agradecer realmente o convite que a TAP me fez para estar presente. Foi há coisa de cerca de 1h30 que consegui, digamos, passar um pouco melhor. Tive uma cólica renal durante a noite e daí não me poder deslocar e estar presencialmente. Mas, de qualquer forma, penso que este é um modo para não deixar também que a confiança foi depositada em mim pudesse cair, digamos assim. Mas pronto, são problemas de saúde e acontece a qualquer um. Muito bem. Como eu estava a dizer, agradecer à TAP este convite. Estou entre família do atletismo, colegas que estamos habituados a ouvir e a ver durante anos e anos. Basicamente, temos sido sempre os mesmos. Portanto, acho que estamos em família e podemos perfeitamente falar de uma forma, digamos, mais informal e sem dúvida, tentarmos fazer isto também um momento de partilha. O que eu vou apresentar, essencialmente, foi aquilo que aconteceu no ano anterior e fruto das reflexões que eu tive que fazer perante os atletas que eu tinha nas mãos. Eu vou aqui tentar começar já a compartilhar a tela, que é mais fácil. Pronto, e a que é que se deu muitos colegas, muitas pessoas questionam porque é que esta época foi assim tão boa a nível de resultados. Tenho como ponto de partida, infelizmente, a pandemia. A pandemia, dentro daquilo que foi digamos, os problemas todos nós sabemos, foi um momento em que nos proporcionou também a partilha de muitos conhecimentos através de formações que eram dadas online e onde fomos conhecendo alguns colegas treinadores de outros lados. Mas também o modo como depois iniciámos ou reiniciámos o trabalho na pista levou-me a ter que ponderar muito bem aquilo que eu andava a fazer nos anos anteriores. E uma das coisas que passou, o que aconteceu infelizmente foi, a partir da altura em que nós fizemos o primeiro desafio, começaram-se a lançar desafios, comecei a ter problemas logo, desde muito cedo, musculares, especialmente com o atleta que se prestou esse desafio, foi o Delvin Santos. Portanto, a partir daí senti, e começando a raciocinar e a procurar as razões que nos levaram a estar tantos meses sem poder competir ou treinar sequer com as condições básicas, com as condições mínimas, levou-me a ter que ponderar naquilo que foi o resto dessa época e aquilo que seria a época seguinte. Portanto, a partir daqui vou iniciar, digamos, um bocadinho a explanação daquilo que foi as alterações que eu fiz ao nível do treino. Não posso esquecer que dentro nesta nova abordagem ao treino que tive, não posso esquecer de algumas influências muito diretas, umas muito diretas e outras menos diretas, nomeadamente o Steve Futz é um treinador inglês, que pela sua facilidade em comunicar, pela facilidade de processos que tem e pela comunicação que fomos mantendo ao longo ele esteve em Lisboa a fazer estágio sensivelmente um ano antes da pandemia e a partir daí trocámos
e algumas palavras, e iniciou-se aquilo que eu chamo uma amizade à distância. Jonas Dudu, pela questão da facilidade e com a caracterização que ele tem dos exercícios técnicos que aplica. Portanto, aqui abriu-me logo uma nova perspectiva, que era selecionar os exercícios exatamente para aquilo que eu pretendo, indo de acordo àquilo que são as necessidades do atleta. O Dr. José Custódio, fisiatra que está em Lisboa, toda a gente conhece, era um ex-lançador, pela sua abordagem ao nível da velocidade e pela simplicidade também que tem, e nós como usávamos ou treinávamos no Lumiar, tínhamos muitas conversas sobre o que é isto da velocidade, e aprendi muito com ele. O Rui Norte, que algumas vezes desconfio que se o CAR não corresse connosco, provavelmente ficaríamos lá para o dia seguinte. Também há a quantidade de informação que tocamos um com o outro. Já nos conhecemos há muitos anos, estivemos juntos durante algum tempo no Arneirense das Caldas da Rainha. E depois temos dois treinadores, que são um australiano, o Mike Hurst, e o Nelson Gutierrez, que é cubano, mas que está a trabalhar junto com as federações colombianas e equatoriana, e à qual tem uma perspectiva de trabalho muito idêntica, e em conversa mais com o Nelson, ou através das formações que ele foi fazendo, começou a abrir também uma outra perspectiva. Pronto, e independentemente disto, como eu estava há bocadinho e ouvi aqui algumas coisas, inclusive que o professor Abreu Matos falou, e a parte final do tribuna, há uma coisa que nós temos de ter atenção sempre que estamos ou que abraçamos o atletismo, ou seja, qual for outra modalidade, que é o evento. Ou seja, independentemente das condições que todos tenhamos menos boas ou acima da média, o evento é sempre aquele que nos garante aqui, digamos que é o ensaio final. Portanto, não muda, se todos vão correr 100 metros, é para todos, todos os atletas naquela altura estão em igualdade de circunstâncias, se é 200, se é 400, não interessa, a distância está igual para todos. Ou seja, é o mesmo desafio físico para todos. Ter atenção também que dentro dos nossos grupos temos atletas com mais ou menos prática, temos atletas mais potentes, atletas digamos, mais finos, se são mais elásticos, se vamos entrar pelo volume com uns ou pela intensidade por outros, se são atletas, lesões, etc. Portanto, aqui foi uma das coisas que também me fez pensar muito, foi o que é que se passava com algumas lesões que tinham vindo, que alguns atletas estavam a ocorrer muito frequentemente. E depois temos a questão do ambiente de trabalho. Ou seja, que tipo de treino é que eu posso realizar? Se eu estou a treinar no Lumiar, por exemplo, tenho que ter atenção que não tenho acesso ao ginásio tal como queria, ou o acesso é muito reduzido no tempo, tenho uma hora devido às condições da pandemia, mas se me dirijo, por exemplo, a um CAR, as coisas poderão modificar-se. Climas quentes, climas frios, ou seja, o que é que eu posso fazer no mês de janeiro no Lumiar, o que é que eu posso fazer no mês de janeiro, por exemplo, no CAR. Ou seja, centros de treino versus as fracas condições de treino que todos nós temos. Portanto, isto leva a que nós tenhamos que adaptar tudo o que é o nosso treino. Porquê? Porque não vale a pena, não há programas perfeitos, qualquer programa tem tido sucesso em determinado tempo, com determinada população, não quer dizer que seja o nosso programa e que tenhamos que seguir. Portanto, acho que cada um de nós deve construir exatamente esse programa. Uma das coisas que me fez também pensar foi naquilo que é, todos nós sabemos, né? O que é que caracteriza cada período, desde o preparatório geral até ao específico, depois ao competitivo, e uma das coisas que acontecia era exatamente este trabalho aqui, que nos afastava muito, durante muito tempo, sobre aquilo que era a competição. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Pegando o exemplo da pandemia, nós estivemos praticamente parados ou a realizar muito pouca coisa em fevereiro, finais de fevereiro, março, abril, maio, e só em junho começaram, digamos, a calçar os bicos na pista. Julho com alguma competição, e o mês de agosto praticamente com a final de clubes e com os campeonatos de Portugal. Ou seja, tivemos cerca de 3 a 4 meses muito longe da competição a trabalhar sobre velocidades muito baixas porque não conseguimos fazer mais nada. Ou seja, geralmente todos nós vamos à procura de uma velocidade um bocadinho mais específica, uma maior complexidade apenas no período preparatório seguinte. Ou seja, o nosso modelo é muito o que está aqui, podemos ir para o modelo simples, para o modelo múltiplo, e tendem atenção, quando é o múltiplo, geralmente o que fazemos é a preparação geral, específica, competição indoor, e a seguir repetimos o processo quando usa o início da competição ao ar livre em maio.
Como este ano, ou esta época que terminou, o grande objetivo de alguns atletas, o grande objetivo foi os Campeonatos da Europa de pista coberta. A seguir, digamos, o grande objetivo da época, sem dúvida, era tentar estar nos Jogos Olímpicos através da estafeta mista, e nós preparámos muito aquela prova de seleção para que a equipa se apresentasse no máximo da forma no Campeonato do Mundo de Estafetas. A seguir veio a Superliga, e depois o outro momento de preparação, um bocadinho o momento mais específico, ou seja, mais um ponto alto da época, tinha de ser ali os Campeonatos de Portugal, onde ele tinha, como todos, o desejo de ser campeão de Portugal. No caso dos outros atletas, em que o processo foi um bocadinho diferente, apesar do Delvis ter feito os mínimos para o campeonato da pista coberta, para os campeonatos da Europa de pista coberta, não era esse o nosso objetivo, porque ficou integrado e foi a evolução que o treino foi tendo ao longo dos diversos meses, e ele alcançou aquela marca, sendo que o grande objetivo dele também passava, tanto com ele como o Rafael, passava também pela questão das estafetas no Campeonato do Mundo. A seguir, a presença na Superliga, e no caso do Rafael, depois os Campeonatos de Portugal, uma vez que ele já não era sub-23, e o Delvis tinha então um grande objetivo, que era os Campeonatos da Europa de sub-23. Ou seja, isto permitiu-nos terem atenção que tipo de planificação queríamos fazer para termos, digamos, dois picos de forma, digamos assim, em em períodos completamente diferentes. Mais tarde, a partir de finais de fevereiro, que já não estou bem presente, o João Coelho juntou-se ao processo, e o objetivo passou por objetivos intermédios, digamos assim, ele tinha havido Covid, e face às dificuldades que estava a apresentar, portanto nós fomos estabelecendo objetivos intermédios sem grande como é que é dizer, sem grande preponderância, portanto acabaram por ser controles que nós fomos fazendo ao longo dos anos, ao longo do mês, da época, peço desculpa, e que visavam essencialmente o campeonato também de estafetas, o campeonato do mundo de estafetas na estafeta, a presença na Superliga também numa estafeta, portanto, e quando eu falo em estafetas, neste caso são os tais pontos intermédios que foram acontecendo, que é uma abordagem que eu gosto de fazer ao nível dos 400 metros ao nível de pista coberta, por exemplo, entramos pelas estafetas, e o grande objetivo dele passou essencialmente pelos campeonatos da Europa de sub-23. Portanto, o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que temos que fazer uma abordagem, fazer uma escolha de que tipo de periodização nos serve. Okay? E isto foi exatamente o que aconteceu, o que acontece connosco, mas neste caso porque nós tínhamos picos de forma, um deles praticamente logo a seguir à pista coberta, o que levou a que a estrutura toda que era realizada anteriormente tivesse que ser modificada. Observando alguns estudos relativamente aqui àquilo que é a distribuição das velocidades e dos sistemas energéticos em cada distância, começamos a ver algumas semelhanças entre eles, mas também algumas diferenças que não são tão evidentes assim, nomeadamente esta aqui, onde foi adaptado do Nelson num congresso que foi feito também, e que não havia, onde é que eu não notava grandes diferenças. Essencialmente, a maior diferença até era aqui na questão do anaeróbio galáctico, tanto nos 200 como nos 400. Portanto, os 400 metros necessitavam de menos trabalho, ou seja, e é exatamente aquilo que é digamos, a característica da disciplina, que é não termos que ter uma capacidade de aceleração tão pronunciada, de forma a não gastar muita energia. De resto, entre a componente aeróbica, que é aquilo que muitas vezes se questiona, que trabalho aeróbico se faz ao nível dos 200 e ao nível dos 400, achei particularmente interessante esta questão dos 29% e dos 30% de um para o outro. Uma análise também mais cuidada, e aqui são dados retirados do Campeonato do Mundo, através que foi feito pela IAF, e não me posso esquecer de que, essencialmente ao nível dos 400 e dos 200 metros, nós não podemos afastar-nos muito daquilo que é o modelo da velocidade. Se observarmos aqui este gráfico em que vai os primeiros 100 metros, e aqui temos os segundos 100 metros, ou aqui nos 400 metros em que temos a distribuição de 100 a 100 metros dos tempos que eles realizam, temos que, pura e simplesmente, atender a que a abordagem neste treino, ou neste trabalho, na minha perspectiva, tem que ser pela velocidade e não, essencialmente, pela resistência
e não muito também pelo trabalho lático, mas sim por aquilo que eles têm que tolerar, principalmente uma prova de 400 metros. Ou seja, qual é o caminho? Há vários caminhos que se seguem, um deles aquilo que se chama do longo para o curto ou do curto para o longo, tanto a nível de 60 metros, 100 e 200, como também ao nível dos 400 metros. Portanto, isto é que nos faz realmente perceber quais são os caminhos que temos que seguir. Muitas vezes, ou algumas vezes, temos que entrar do longo para o curto, mas há determinadas alturas em que temos que entrar do curto para o longo, ou seja, entramos um bocadinho na manipulação do que é este conceito do curto para o longo. E foi exatamente aquilo que aconteceu, associado à questão de estarmos demasiado tempo longe dos estímulos de velocidade, mesmo quando agora vimos do período de interrupção, o período competitivo de verão. Se repararmos bem, este ano em Portugal as provas acabaram, penso que foi a 24 de julho, não tenho bem presente, e temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e as primeiras competições vão aparecer em janeiro. Portanto, não posso estar tanto tempo, sendo eles velocistas e sendo as especialidades que abordam, todas elas no caminho da velocidade, ou com a predominância da velocidade é maior, não posso estar tanto tempo a fazer um trabalho como se fazia, muito progressivo e à espera que as distâncias por si só fossem dando aquilo que é velocidade. Outra questão também importante que me fez foi pensar no tipo de atletas que eu tenho dentro do grupo. Temos aqueles atletas mais explosivos e temos aqueles menos explosivos. Um trabalha com menos volume, mas há uma coisa importante que é esta necessidade de termos em atenção que são ciclos que podem ir dos 7 aos 10 dias, e aqui mesmo os atletas menos explosivos, e que os próprios ciclos também podem ser de 7 a 10 dias. Diferenças estão aqui que estes conseguem aguentar maior volume e estes não aguentam tanto volume face à quantidade ou à intensidade que põem em tudo o que fazem face à sua característica de serem muito explosivos. Mesmo ao nível do tapering, ou seja, a preparação para a competição, uns aceitam reduzir o volume, outros não. Se retirarmos muito o volume, baixam a sua performance. Ou seja, quando nós estamos a analisar aquilo que é o trabalho que se fez anteriormente e aquilo que é o grupo que está nas nossas mãos, as coisas começam a fazer algum sentido. E depois temos aquilo que nós temos, que é a distribuição dos conteúdos de trabalho. O que é que nós vamos fazer a partir de determinada altura. E começamos a pensar como é que é possível meter todo este trabalho apenas naquilo que era o tradicional, que eram os 7 dias de trabalho, neste caso segunda a sábado, tendo em atenção que apenas treina uma vez por dia. Uma componente que foi introduzida, que já existia anteriormente, mas que pelo facto de eu trabalhar, digamos, sozinho, fazia com que não desse tanta importância e quase não colocava isto na planificação do trabalho. A partir da altura em que o Adam Ferreira, sensivelmente a partir de março, se juntou ao grupo, que era um jovem que está a fazer mestrado e cuja dedicação e cujos conhecimentos são muito dirigidos, são muito a esta questão da funcionalidade, ou seja, do que é que os atletas, da prevenção de lesões, onde é que estão as suas debilidades, onde é que vamos trabalhar. Começou a haver uma ligação muito estreita depois ali com o grupo de fisioterapeutas do Centro de Alto Rendimento, porque entretanto nós começámos a ir mais vezes também ao CAR treinar, e começou a haver uma ligação muito próxima com aquilo que é o trabalhar com equipas multidisciplinares, ou seja, começámos a trabalhar, eles fizeram testes, os meus atletas, neste caso estes 4, tiveram acesso aos laboratórios do CAR, foram fazendo alguns testes que nos foram permitindo ver algumas debilidades, e a partir daí, com o trabalho em cooperação com os fisioterapeutas, porque muitos deles eram debilidades ao nível digamos, musculares, o Adam e eu fomos começando a introduzir com cada vez maior influência a questão do trabalho da mobilidade, que no início é geral, mas a partir daí todos os atletas tinham programas de trabalho individuais, ou seja, de acordo com aquilo que nós íamos percebendo que eram as suas dificuldades e daquilo que era a detecção dos problemas que iam acontecer. A partir de determinadas alturas, e apenas com o atleta, também nos socorremos do João Lameiras, como psicólogo da Federação, e em muitos momentos também nos socorremos do Paulo Oliveira, que é o biomecânico, através dos testes, através das filmagens e da visualização em conjunto daquilo que era o seu trabalho. Ou seja, começa a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e começa-nos a faltar o tempo para tudo isto. Ok? E depois não nos podemos esquecer daquilo que são os indicadores de cada competição. Por exemplo, temos aqui indicadores dos 200 metros,
em que nós temos atletas que têm que ser atletas robustos. Temos que ter atenção que a ação dos braços na curva é diferente, por exemplo, da ação dos braços de um atleta de 400 metros em todo o seu percurso, face à velocidade com que eles têm que realizar a curva. O braço esquerdo funciona ligeiramente diferente do braço direito, face à sua inclinação. O que é isto do curvador? Se eu vos der como exemplo, cada 10 centímetros que nós afastarmos da linha que separa as pistas, cada vez que nos afastamos 10 centímetros para dentro, quer dizer que vamos aumentando o trabalho, a distância em si, ou seja, deixam de ser 200 metros, passam a ser 200, 201 ou se calhar 202 metros. Se isto acontecer também ao nível dos 400 metros, né, como a distância é maior, a velocidade inclusive é menor, portanto, os tais 400 metros deixam de ser 400 metros e serão acrescidos de mais 2 ou 3 metros também. Portanto, tudo isto também tem que ser pensado quando estamos a trabalhar essencialmente ao nível da técnica e técnica muito específica. Nos 200 metros, a ligação curva reta, importantíssimo porque se desfazem a curva demasiado cedo, a reta fica perfeitamente condicionada porque eles são empurrados para fora da curva. Uns altos níveis, e a partir daqui o nosso trabalho versou muito tanto nos 200 como nos 400, o trabalho da força elástica, a técnica de corrida através da recuperação da perna livre, corrida modulada, é impensável fazer a curva a 100% e fazer uma prova de 400 metros também a 100%, que é impossível isso acontecer. Portanto, ou seja, começamos a ter que modular tudo o que são, mesmo nos 200 metros, as intensidades para que permitissem trabalhar com menos perda possível, principalmente nos últimos 50 metros. Portanto, nos 200 metros temos também os elevados níveis no que toca à aceleração, não tanto nos 400 metros, excelentes níveis de velocidade máxima, algo também que os 400istas começaram a ter que ir à procura. A reserva de velocidade, ou seja, eles como não trabalham sempre ao máximo, tivemos que estabelecer aquilo que era o patamar máximo através da velocidade máxima e a partir daí trabalhamos, digamos, sobre as percentagens. Aqui nos 200 metros na ordem dos 95%, nos 400 entre os 82% e 87%. Ora, o que é que isto também nos obriga a pensar? A necessidade de construir e unir todas essas peças através da repetição. E o nosso grande problema era tempo e competições e calendário competitivo. Okay? Então começámos a falar um bocadinho então daquilo que é mesmo o planeamento, ou seja, ao nível dos 60, 200 e 400 metros, cada vez que aproximamos do específico, trabalhar uma qualidade cada vez, uma qualidade realçada com outras qualidades chamadas de forma secundária, nenhuma interfere na outra, ou seja, independentemente de estarmos a caminhar para o específico ou do específico ou dentro do específico, eu não posso abandonar o trabalho das qualidades, de outras qualidades que são aquilo que para mim são a forma secundária naquele momento e de acordo com as competições que eu estou a preparar. O trabalho dos 400 metros, o grande objetivo passou por trabalhar a velocidade base, ou seja, aumentar a reserva de velocidade. Tive de ter atenção também que demora muito tempo a desenvolver a resistência específica, especialmente a necessária para os últimos 100 metros de uma corrida. E se nós observarmos os estudos feitos, os homens nos últimos 100 metros, o patamar de baixar dos 12 segundos torna-se extremamente rápido e difícil, e nas senhoras nos 14 segundos. Portanto, se nós quisermos observar significativas melhorias no treino de resistência, temos obrigatoriamente de o acompanhar com elevados níveis de velocidade também. Okay? Só assim é que eu consigo aproximar-me daquilo que são os níveis de velocidade que são solicitados dentro de uma prova, seja ela 200 ou de 400 metros. Ao nível dos 60, 100 e 200 metros, começou a ser introduzido, mesmo logo na altura do preparatório geral, que pode ir de 6 a 8 semanas, um microciclo standard em que de segunda a sábado basicamente era isto que nós trabalhávamos. Componente técnica sempre em qualquer sessão de trabalho, aqui com uma componente fisiológica muito direcionada para 100 metros. Terça-feira, componente técnica ao nível da transição, da aceleração para a velocidade máxima, componente fisiológico um bocadinho mais sobre o trabalho da preparação física geral. Quarta-feira, descanso. De início, pode ser um descanso mais ativo, através de outras atividades que poderiam ter passaram a partir em determinada altura pelo uso da piscina, pela natação, e depois tivemos que interromper e mais tarde começámos a dar mesmo o próprio descanso passivo, onde eles iam fazer a recuperação, seja através da massagem, ou que era o dia que estava estipulado dentro da semana para que eles também se pudessem organizar com a escola, com tudo o que tinham fora do atletismo. Na quinta-feira,
a componente técnica aceleração de novo e muito direcionado para os 60 metros. Sexta-feira, componente de velocidade máxima e a componente fisiológica dos 200 metros. Sábado era um trabalho de mobilidade geral em que voltámos de novo à preparação física geral. Okay? Quando falamos aqui na componente técnica da velocidade máxima, mais à frente vou falar nisto, era exatamente porque foram escolhidos determinados exercícios que, face ao nível de execução que faziam, solicitavam o trabalho da velocidade máxima, se eu ter que me preocupar muito com o cronómetro ou com a distância padrão com que se fazem determinados trabalhos de velocidade máxima. Portanto, foi sempre através da componente técnica, através de muitos exercícios de técnica de corrida. Posteriormente, terminámos este trabalho e passámos então para aquilo que foram os ciclos de 10 dias, ou seja, tive que pegar um bocadinho naquele estudo, naquilo que eram os meus atletas, se havia ali algo que nos indicava que eram ciclos de 7 a 10 dias, então porque é que eu não deveria usar isso de forma a estabelecer o meu trabalho, todos aqueles conteúdos. Ok? Tendo atenção, continuámos a ter sempre dias de descanso. Intensivo curto à segunda, específico para 100 metros à terça, descanso intensivo médio, específico 200, sábado no trabalho de preparação física geral, descanso e por aí adiante. Ou seja, isto eram ciclos que se iam repetindo, terminávamos e voltávamos de novo ao mesmo ciclo. Portanto, acabou por ser um ciclo standard que ia avançando ao longo da época. E que ia variando de acordo com a preparação ou o objetivo que nós tínhamos, sejam eles intermédios, fossem eles, no caso de alguns atletas do Campeonato da Europa de Sub-23, foi o caso do Delos. No caso dos 400 metros, o processo era exatamente a mesma coisa, ou seja, evitar ritmos lentos durante muito tempo, e a solução e a pesquisa que foi feita foi, por exemplo, durante 6 semanas, colocarmos 2 semanas e meia em que dávamos grande ênfase ao trabalho de força, que tinha a ver essencialmente com questões, com circuitos de bodybuilding, com trabalho de rampas, com trabalho de multissaltos, etc., focando um bocadinho mais no trabalho longo da resistência, e nas 2 semanas e meia seguintes entramos então pelo trabalho da velocidade e da potência, e com uma semana seguinte de regeneração, para depois entrarmos nas opções seguintes, que eram semanas também alternadas, uma semana de capacidade, uma de potência e uma de capacidade. No caso, estamos a trabalhar com 3-1, ou seja, 3 semanas de trabalho com uma descanso, ou então potência, capacidade de potência, com ciclos poderiam ir até aos 17 dias também. Aqui, nestas primeiras 2 semanas, não quer dizer que eu não incluísse também trabalho de velocidade. À semelhança dos velocistas mais curtos, também os exercícios técnicos entravam em ação e fazíamos muito trabalho técnico sempre no início das sessões. Mais tarde começavam a entrar, por exemplo, aqui na velocidade, para dar um pequeno exemplo, trabalho já sobre barreirinhas com algum balanço, focando essencialmente a questão da frequência. Mais tarde, isto é um exemplo daquilo que é depois, quando terminámos todo este trabalho, daquilo que era o trabalho que íamos fazendo, por exemplo, no ciclo, mais tarde, quando estamos à procura do específico, no ciclo de força-resistência, ok? Então o trabalho era feito através de rampas curtas, rampas mais longas, também com componentes fisiológicas, todas elas adaptadas àquilo que nós estávamos a fazer. Aspectos comuns. Estes aspectos comuns foi aquilo que eu considerei e aquilo que eu retirei, e que acho que tiveram o seu contributo muito grande para, digamos, o sucesso que alguns atletas foram tendo. A velocidade, ou seja, a introdução de estímulos logo desde o início do ano, sejam eles através de componente técnico, como disse, sejam eles através do trabalho das várias componentes de uma prova de velocidade. Aqui, o que nós fazíamos sempre antes das sessões específicas, que era a introdução de exercícios muito específicos para a componente horizontal, no caso de irmos fazer treino de aceleração, ou de uma componente mais vertical, no caso dos 200 e dos 400 metros. Okay? Tínhamos sempre também, em todas as sessões, este tipo de trabalho, quando era específico. Uma das coisas também que nos levou, e que foi o nosso grande objetivo, foi se eu só conseguia atingir a velocidade a que nos queremos deslocar, só consegui consolidar essa velocidade de trabalhar de novo sobre a velocidade adquirida, se eu começasse a trabalhar como fiz através deste processo logo no início do ano. Ou seja, qual é o grande objetivo? Como vimos, a corrida era toda ela modelada, mas eu a partir daí tinha que ter aquilo que era então a tal reserva de velocidade, não é? Que era saber qual o patamar máximo que eles tinham e quais eram as percentagens que eu poderia trabalhar sem que eles esgotassem, quando chegasse aos 150 metros,
nos 200 ou quando chegassem aos 200, 250 metros nos 400 metros. Portanto, permitiu-me ter uns níveis de velocidade bastante altos e consolidar e trabalhar sobre essa velocidade e consolidar essa velocidade de uma forma muito, a seguir tenho 2 ou 3 exemplos, e a seguir vamos trabalhar sobre essa velocidade. Porquê? Porque não é fácil, qualquer atleta de 100, 200 metros consegue fazer 300 metros, por exemplo, na ordem de uns atletas, por exemplo, os temos em Portugal, conseguem fazer 300 metros na ordem dos 33 minutos, ok? Qualquer atleta de 100, 200 tem digamos, esta obrigação. Um atleta de 400 metros vai ter esta obrigação, além de que vai ter que ainda que esperar pelos 100 metros finais. Portanto, eu tenho que ter uma reserva de velocidade bastante alta que lhes permita trabalhar, okay, a níveis submáximos para que pudessem ou conseguissem aguentar a parte final das competições. Uma das coisas também que comecei após observar no estudo do PJ Vazel, que é um técnico francês, e com toda a razão, quando começamos a pensar, que foi a distância específica que temos de usar também ao nível dos 400 metros. Eu já usava para os 200 metros, aquela distância em que eu consigo avaliar a distância específica de treino e aquela distância em que eu consigo avaliar, por exemplo, quando é que os atletas conseguem trabalhar, conseguem estar a determinados níveis que vão prever logo o resultado final. Nos 150 metros para os 400, nós focámos muito na passagem aos 200 metros, ou na marca aos 200 metros, mas não nos podemos esquecer de uma coisa, entre os 150 e os 200 metros, já numa prova de 200 já se nota perda de velocidade. Ou seja, eu estava a usar patamares de reserva de velocidade aos quais já se notava ali uma quebra, porque focavam muito naquilo que era a marca dos 200 metros. Então comecei-me a focar na marca dos 150 metros e cada vez mais fomos trabalhando na especificidade da velocidade. Integração de exercícios que visam otimizar a sucessão, associados à componente horizontal e a componente vertical. Exatamente um pouco o que acontecia aqui neste quadrado. A análise da técnica de corrida, das coisas onde mais batalho, onde mais ênfase tenho, e se repararem bem, em todos os trabalhos, todos os treinos, havia sempre uma componente de técnica de corrida, porque a velocidade é um set de habilidades. Nós basta melhorarmos a técnica de corrida para podermos, muitas vezes, sem mexer no trabalho condicional, né, trabalho fisiológico, melhorarmos a nossa marca. Basta termos atenção a isto. Uns 400 metros, os homens têm cerca de 160 a 180 passos numa prova de 400 metros, nas mulheres entre 180 a 190. Se eu conseguir melhorar o tempo de apoio, por muito pequenino que seja, multiplicando por este número de passos, eu consigo logo ir, digamos, roubando, entre aspas, tempo final. Portanto, a técnica de corrida, para mim, é das capacidades, é das características do trabalho que nós fazemos. Ok? E o que é isto da técnica importa? A ação do pé, a ação do joelho, a ação da anca, temos atenção àquilo que é o ciclo da passada, ver o que acontece na parte superior do tronco, os desvios que eles fazem, o modo como eles conseguem contrariar estes desvios, e temos em atenção o seguinte: há atletas que conseguem realizar as coisas de forma rápida e há outros que conseguem realizar os exercícios de forma muito rápida. E são coisas completamente diferentes, ok? Uma das alterações, não. Nós falamos muito em questão do skipping baixo, skipping médio, skipping alto. Qualquer exercício que façamos de corrida, usamos muito esta questão do médio, alto, baixo. Eu comecei a introduzir, por influência, através de uma ação que foi feita lá fora, que eles usavam muito a questão da articulação do pé, a articulação do joelho e a articulação que nós temos na coxação femoral. Portanto, e a partir daqui, o atleta tem consciência e consegue, na minha perspectiva, depois com a prática, ele próprio perceber se está a realizar ou não a técnica de corrida em condições, ok? Que sente que grande parte do nosso trabalho passou pelo trabalho ao nível do joelho e pelo trabalho ao nível da anca. Aqui era um bocadinho aquilo que eram os aquecimentos, ou os pré-aquecimentos. Com a ajuda, com a introdução do Adam, nós começámos a trabalhar um bocadinho antes disto, ou seja, antes de iniciarmos o aquecimento, todo o trabalho era feito por aqui, ok? Temos em atenção as características de cada um e depois começávamos a trabalhar aquilo que era realmente a técnica de corrida. Tendo em atenção o seguinte: o atleta tem que ter uma mentalidade de velocidade máxima, senão não lhe consigo chamar velocidade.
E a diferença era, nos exercícios técnicos que nós colocámos de início, havia aqui 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Uma delas é, se qualquer exercício técnico que nós colocássemos, se ao fim de 15 metros desse exercício a velocidade se está a manter, isso quer dizer que alguma coisa está igual, ou que está diferente, ou que está igual, ou seja, não há esta mentalidade de velocidade máxima, ok? Portanto, eles não podem ter, à medida que estão-se a deslocar, não podem manter os níveis de velocidade que tinham nos primeiros 5 metros. Têm de sentir que aquilo não é velocidade. Eles têm que sentir que o que nós pretendemos com os exercícios é realmente a troca rápida, o trabalho muito elevado de velocidade em qualquer gesto que estamos a realizar, ok? Tendo atenção que as 2 primeiras serão tipo aquecimento e as outras 3 terão que ser ao máximo, no caso de estarmos com 5 repetições. E o que é que nós fazemos? Estamos a terminar, digamos, vamos entrar agora na quinta semana, e o grande volume do que está a acontecer, isto é algo que está a ser trabalhado, grande volume de tesouras, há quem chame de tic-tic saltada, pronto, no meu caso são exercícios técnicos realizados com perna estendida, grande volume de skippings A, B, pliométricos baixinhos, curtinhos, ou seja, são realizados na relva, são realizados em superfícies mais macias, grande volume de técnica de corrida usando aquilo que é o tornozelo, o joelho e a bacia, ok? Preparar bastante bem já a questão dos tornozelos para a questão dos impactos que vêm a seguir, ou seja, cada coisa que é pensada porque tem um propósito por trás. Quando nós falamos do que é que aconteceu, daquilo que eram os exemplos da consolidação da velocidade, basicamente o que aconteceu foi exatamente isto. No caso do Mauro, que terminou a pista coberta, e aquelas 3 semanas que foram, foi entre a fase, entre o campeonato e a optação de mínimos para os 400 metros e os campeonatos da Europa, e eu aproveitei para trabalhar a consolidação da velocidade. Ok? Porquê? Pista coberta, terminámos. Por norma, isto acho que é normal acontecer, que quando vamos para um campeonato da Europa e queremos estar dentro da corrida, ou estamos rápidos naquela altura ou ficamos demasiado longe logo do início do grupo da frente. Portanto, e aproveitei esta altura para consolidar a velocidade que eu iria trabalhar a seguir. Portanto, ou seja, o taper, digamos assim, que foi aplicado foi exatamente a consolidação da velocidade, que falta mais uma semana, que coincidia depois com o trabalho da competição em si, com a semana da competição, ok? No caso do Delves, no caso que saiu da pista coberta com a marca dos 60 metros, o grande objetivo que nós tínhamos proposto através daquilo que era a previsão de o ar livre, ok? Que era aqui os tais 20-70 que ele realizou, nós tínhamos de ter uma base de velocidade que nos garantisse aqui cerca de 0,89 em 10 metros lançados. Então todo o trabalho foi feito tendo atenção à obtenção destes 0,89. E semana a semana nós íamos percebendo o que é que estava a acontecer, quando por exemplo aqui temos 2 vezes 75 metros com 12 minutos de intervalo, na semana anterior, ou nas 2 semanas antes, nós tínhamos começado por 65 metros. Ok, 65 metros, na semana seguinte fomos aos 75 metros e o nosso grande objetivo era perceber até onde é que estavam as perdas de velocidade e perceber se estes 0,89 estavam ou não consolidados. Portanto, e conseguimos, a partir de determinada altura, perceber que até 85, 90 metros, isto é tudo corridas lançadas, atenção, são corridas em que o que nos interessa essencialmente são os últimos 10 metros, ok? E conseguimos, numa das últimas sessões, numa das últimas semanas, ter como referência dos 75 aos 85 metros, então, os 0,89. A partir daqui estávamos preparados para, então, avançar para aquilo que era a nossa época de verão. Ao contrário do que se faz, muitas vezes quando terminamos a época de verão, e foi naquele slide que eu apresentei anteriormente, nós não terminamos geralmente o período competitivo e fazemos ali um interregno, baixamos muito a intensidade, voltamos a trabalhar um pouquinho no geral. Aqui não havia esse tempo, porque nós em abril tínhamos logo necessidade de estar a preparar o campeonato do mundo de estafetas. Portanto, foi, digamos, aproveitado este tempo para fazermos então essa consolidação de velocidade. Cada aquecimento era específico, seja para que tarefa fosse, desde a aceleração à velocidade máxima ao trabalho de tempo ou de resistência, ok? Em todos eles temos sempre muita componente técnica, muita componente de mobilidade e coisas muito específicas. Aqui são exemplos daquilo que nós fizemos no ano passado e que vamos voltar a repetir com alguma alteração aqui
no sábado, que é o período preparatório geral, e como começam a perceber, logo desde o início, ok, começamos a trabalhar sem qualquer tipo de problema, questões de aceleração, questões de velocidade máxima, etc, etc, ok? Estes são um exemplo daquilo que nós fazíamos, que eram os circuitos antes de determinadas tarefas. Se havia uma componente que era um bocadinho mais horizontal, usávamos tipos de saltos e de multissaltos com tipos de saltos e circuitos de bola medicinal associados à componente horizontal. Se fosse uma componente mais vertical, fazemos então uma componente mais dirigida para os saltos verticais. Okay? Aqui é um exemplo como é que nós trabalhávamos a questão daqueles estímulos dos 60 metros, dos 100 metros, dos 200 metros. Okay? E aqui conseguimos, é um ciclo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. E a partir daqui, quando terminávamos, continuávamos a trabalhar sempre desta questão dos 10 dias. Ao fim de 2 ciclos de 10 dias, ou seja, praticamente ao fim de 21 dias, havendo necessidade de maior descanso, então este trabalho de descanso e transição entre ciclos, muitas vezes faziam-se 2 ou 3 dias, sendo que introduzíamos ou o descanso passivo ou o descanso ativo nos dias seguintes, não havia qualquer tipo de problema. O que eu quero dizer com isto? Se ao longo dos anos anteriores, o que me estava a faltar no todo o trabalho que eu queria meter eram questões de recuperação, okay? Que é fundamental na evolução da performance do atleta. O modelo que foi construído foi um modelo que tem em atenção o dia específico e os dias, digamos, de suporte ao trabalho específico e os dias de descanso. Era a única maneira, porque não nos serve nada, estamos a dizer que precisamos de 48 ou 62 horas ou de 24 horas para determinado estímulo, para a recuperação de determinado estímulo, quando nós depois no plano de trabalho não vamos incluir isso, porque consideramos que uma semana tem 6 a 7 dias apenas. Portanto, e basicamente é isto que nós fazíamos, específicos de 60 metros eram estes os nossos estímulos, suportados no dia seguinte por um intensivo longo, depois voltávamos aqui ao intensivo curto, a seguir, no dia seguinte, os específicos sobre 100 metros, depois tínhamos mais um trabalho geral que era ao sábado, ok? Domingo descanso, segunda e terça-feira o mesmo tipo de trabalho, mais associado à questão dos 200 metros. Com isto, não senti que os atletas estavam praticamente sempre preparados para a tarefa que estava a ser indicada, e uma das coisas que se observa aqui é que muito trabalho técnico e muitas capacidades, ou seja, muitas capacidades a trabalhar em conjunto entre si, que façam que todo o trabalho que está aqui realizado, e garanto-vos que é exatamente aquilo que se fazia, que apresenta muito pouco volume de trabalho. Okay? Aqui esta sessão de 200 metros foi uma sessão já muito específica para a prova de 200 metros. No caso do Rafael foi o que eram os campeonatos de Portugal, no caso do Delvas, que era já a preparação para os campeonatos da Europa, sendo que ele sendo sub-23, digamos, entre aspas, hipotecámos ali um bocadinho o que eram os sub-23 e o campeonato de Portugal, para lhe dar tempo de ele ter, digamos, conseguir assimilar todo este trabalho muito específico de 200 metros, estava a começar nesta altura. Portanto, muito pouco volume de trabalho e muito trabalho de várias capacidades que iam acontecendo, nomeadamente a força, o trabalho técnico, o trabalho de potência aeróbica, que foi também o suporte de todos os específicos que nós trabalhávamos. Isto é um exemplo, por exemplo, daquilo que nós fazíamos nos 400 metros, um exemplo daquilo que era um ciclo de trabalho puxando ou solicitando muito a componente da força, ok? Rampas, quando vinhamos das rampas fazíamos trabalho, mas quando vêm as rampas vêm com um padrão de corrida diferente, portanto temos que dar uma ordem, digamos assim, ao cérebro para que eles voltem ao padrão antigo, e temos que rapidamente, ou nesse dia ou no dia seguinte, proceder a essa ordem e reeducar, digamos, aquilo que eles fizeram na rampa, ou seja, através de saltos, ou seja, através de uma série, ou neste caso uns progressivos a cada 50 metros, e a algumas alturas até fazíamos, quando chegava a parte da potência, faziam uma série de 300 metros, por exemplo, no final. Aqui estou mesmo quase a terminar, aqui são os tais exercícios muito simples que usamos através ou seja, um exercício muito simples, que é a passagem do skipping de joelho para o skipping de bacia, ou seja, usar a articulação que nós pretendemos. Aqui em câmara lenta vamos
observar exatamente aquilo que é, para mim, o conceito que os atletas devem ter, aquilo que eles devem fazer quando estão a trabalhar em altos níveis de velocidade, ok? A recepção ao solo com a perna com menos deformação possível, a passagem do calcanhar muito rápido debaixo do rabo, e a partir daqui eles começam a entrar na fase da bacia e reparem o que é que está a acontecer, ok? Uma maior amplitude, e por aqui nós conseguimos ver em câmara lenta que exatamente o padrão de velocidade, através de um exercício técnico onde é exigida a partir de com determinada intenção, aproxima-se muito daquilo que é o padrão da velocidade que nós pretendemos numa competição. Okay? Aqui são alguns exemplos de circuitos que nós fazíamos, circuitos horizontais. Aqui é um isométrico nesta posição. Aqui é um salto dificultado. Projeção de bacia. Esta é uma atleta de 400 metros também fazia, portanto, aqui o Delvis puxou demasiado e ela não conseguiu colocar a bacia. Aqui usando, ou seja, numa sessão nós fazíamos os saltos e fazíamos sempre diversos tipos de contração, isométrico, um trabalho pliométrico, e depois usando também a bola medicinal. Ok, este, por exemplo, era um exemplo para aquilo que seria uma sessão em que seguiríamos trabalhar com o arrasto. Nós não trabalhamos, temos um aparelho que é o Hexageni, que nos ajuda bastante a realizar todo este trabalho. Ou seja, para terminar, acho que cada um de nós tem que ter uma filosofia de trabalho, filosofia de treino. A comunicação entre o atleta e o treinador é fundamental para que as coisas se processem, independentemente, tanto para o bem como para o mal. Tem que haver alguma disciplina, muita disciplina quando entram para o treino. Algo que ainda estamos a trabalhar face a alguns elementos faladores que tenho dentro do grupo. O modelo, ou seja, temos um programa de treino associado, neste caso foi o programa de treino que eu escolhi, tendo muita atenção aos aspectos técnicos e a recuperação. O treino muito dentro da intensidade, a frequência, o descanso. Há atletas que têm necessidades de mais blocos de treino, outros com mais blocos de competição. Também aqui há diferenciação muitas vezes quando estamos a preparar o plano competitivo. O ambiente, ok? Nós evitamos estar em locais onde esteja muita gente a treinar de outros grupos, porque já sei o que é que vai acontecer. Muitas vezes as distâncias, as intensidades que nós queremos, essencialmente as intensidades, ficam estragadas porque está muita gente dentro da pista e que leva com que eles passem para aquilo que é o nosso objetivo daquela sessão. Ok, simplicidade no trabalho, aprende, repete, é sempre progressivo. Recrutamento, que valor é que traz ao grupo, ou seja, quando nós criamos uma filosofia de trabalho, os novos elementos que entram ao grupo têm que ter as características associadas ao grupo de trabalho, até para que eles sintam que podem vir a ter sucesso. Algumas questões que queiram, prolonguei-me um bocadinho, mas peço desculpa. Algumas questões que queiram colocar, estou perfeitamente à vontade neste espaço de tempo que temos. Muito obrigado, Vítor. Estou aqui a ver se há alguma questão. Tenho aqui uma. Não sei se consegues ver. Consigo. Vejo aqui a Filipa Freitas. Como é que o professor consegue achar a velocidade para trabalhar a velocidade de base? Ou seja, através naquele slide que eu apresentei relativamente ao Delvis, nós temos várias tabelas, são tabelas que foram realizadas por colegas nossos. Aquela tabela ainda é do tempo em que os meus estimados colegas Paulo Nick e Macedo estavam a trabalhar na velocidade, e são tabelas que foram elaboradas, através de muitos estudos, ao longo dos anos e estudos mundiais que nos permitem, digamos, obter ali umas determinadas equivalências. Portanto, como é que eu consigo exatamente achar essa velocidade? Através daquela tabela, nós temos uma previsão final e vamos através das células fotoelétricas, observando o que acontece no treino, exatamente cada vez que fazemos sessões específicas. Ou seja, se esta velocidade máxima está ainda longe daquilo que eu pretendo, eu se calhar vou ter que mexer no meu plano de treino, porque o meu grande objetivo é atingir aquela base de velocidade. Ou seja, e é um bocadinho com aquele trabalho que eu indiquei há bocadinho também quando falei do Delvis. Ou seja, semana a semana nós acabámos a pista coberta, vinhamos com um trabalho de 60 metros consolidado,
portanto, o trabalho técnico de aceleração, de transição e de velocidade máxima, mas os 60 metros não nos dão indicação muitas vezes daquilo que é o trabalho máximo. Então eu tive necessidade, porque o meu pico de forma, o primeiro pico de forma, o grande objetivo que era a ida aos Jogos Olímpicos eram logo a 18 de abril. Portanto, eu tive que naquelas semanas, aquelas 3 semanas a seguir, ele terminou os Nacionais Sub-23 em meados de março, e eu tive basicamente 3 a 4 semanas para preparar este momento. E foi aqui que eu fui exatamente procurar esta velocidade de base, okay? Consolidar aquilo que se pretendia. Nós já tínhamos, e não era segredo nenhum pela entrevista que o próprio Delves deu logo a seguir aos campeonatos de pista coberta, o grande objetivo era irmos a um campeonato da Europa, inclusive até ser finalistas e lutar por uma medalha. Infelizmente houve uma falsa partida na meia-final, as coisas não aconteceram ali como nós queríamos, mas uma semana depois ele em Lisboa faz novamente recorde pessoal aos 200 metros, ou seja, todo o trabalho, todo o pico de forma para os campeonatos da Europa Sub-23 tinha sido planeado e iria bater certo. Daí que a questão de como é que eu consigo achar a velocidade para trabalhar a velocidade base é exatamente esta, ok? Ter a perspectiva daquilo que é o resultado final, por aquilo que nós conhecemos do atleta ao longo dos anos, por aquilo que são as perspectivas e as características do atleta, e a partir daí tentarmos aproximar o mais possível daquilo que é a velocidade base. E isto não está, se reparar na tabela que eu apresentei, aquela tabela amarelada e vermelha, tinha desde as questões da velocidade da assistência até à componente dos saltos, ou seja, daí que o meu trabalho tem muito destas componentes. Para quê? Para que eu se calhar até podia também atingir o mesmo resultado, tendo em atenção apenas uma das componentes, ou a velocidade só pura, através de muito trabalho de ginásio, ou através dos 400 só trabalho de resistência. Mas não, entendo que eles sendo jovens, a progressão deles tem que continuar a existir, e então tem que fazer uma mescla, não posso estar a esgotar depressa demais aquilo que muitas vezes se chama as reservas, né? Então o grande objetivo é que eu não me foque apenas e só em determinadas capacidades, que eu sei que também chegariam lá, portanto prefiro demorar mais algum tempo e trabalhar naquilo que é a velocidade. Aliás, neste momento, só observarmos, e estou a ver aqui o professor João Campos, no fundo, inclusive na maratona, os índices de velocidade eles já são completamente diferentes que era aquilo há uns anos atrás, ou seja, a velocidade cada vez mais está presente nas disciplinas do atletismo. Não agradeças, Filipe, já levaste comigo 2 dias também. Penso que não há mais questões. Obrigado pela tua intervenção. E passamos então à próxima intervenção. E